Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa meditação cristã, reflexão bíblica. Hoje trouxe uma pessoa que para mim assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, é a Isabela Alves. A Isabela é estudante de teologia e também, assim, pelo menos ao meu ver, é uma pessoa diferenciada. Então por isso eu convidei ela carinhosamente para participar de uma reflexão e ela aceitou prontamente. Então ela vai falar um pouco da vida dela, um pouco das coisas, dos projetos e algumas novidades que tem aí pela frente. Eu quero convidar você a vir com a gente, faça parte desse momento para que a gente possa juntos construir uma reflexão e que venha sempre ser algo produtivo para você, para mim, para Isa, que assim nós chamamos ela carinhosamente. E seja bem-vinda, Isa. Obrigada. É bom estar aqui. É bom estar aqui, é um privilégio, né? É de grande alegria para mim também. Sim. Fico feliz de ser essa pessoa que você está falando, porque para mim isso não era estudo. Mas é isso. Bom, o Juliano já me apresentou, meu nome é Isabelle. Eu trabalho na editora Pencal, da Livraria Família Cristã. E comecei como estagiária, né? Hoje, graças a Deus, eu sou revisora e escritora. Que né? legal. Pra glória de Deus, totalmente, né? Porque só Ele mesmo. E sou acadêmica na Faculdade Teológica Sul-Americana, estudante, seminarista. E o conhecimento que eu tenho adquirido, eu tenho usado para escrever devocionais pela editora mesmo, que me deu essa oportunidade, na editora Pencal. Isa, vamos começar assim, já levando as pessoas para uma reflexão. Como é que é ser mulher, jovem, cristã, nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo? Como é que é essa experiência para você? Bom, essa resposta, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, né? É um paradoxo. Não é um monstro de 7 cabeças, né? Como eu acredito que já foi há um tempo atrás. Contudo, ainda assim é um desafio, né? Porque se formos tentar, de fato, viver conforme Deus quer que nós vivamos, é muito difícil. É muito difícil, não pela maldade do mundo só, mas pela nossa maldade, né? Do próprio ser humano, né? Exato. Lidar com essa militância entre carne e espírito é um desafio. Porque a gente tem que estar renunciando o tempo todo vontades, tá renunciando sonhos, Sim. né? Tá renunciando muita coisa por amor a Deus. Você acredita que quando Paulo falou para Timóteo, aquela carta que ele escreve ali nos últimos momentos ali, quase que se despedindo, é um chamado assim de última hora falando, Timóteo, é uma conversa mais séria agora, né? Acabou o recreio. Vamos falar sério? Você acha que ali tem um chamado de fé e isso te inspira de alguma forma? Nossa, totalmente. Eu gosto muito dessa carta. É particular, inclusive entre mim e Deus, porque de fato é um chamado de Paulo a Timóteo. Ele chama Timóteo para viver plenamente em Cristo. Ele até começa o último capítulo falando, na presença de Deus e Cristo Jesus, eu te convoco. Sim. Então, as grandes testemunhas desse chamado são o próprio Deus, o próprio Deus, né? E o tio perguntou sobre ser mulher, né? Ser menina nesse tempo. É tão desafiador quanto. Não digo mais, mas tão quanto de uma forma diferente, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem muita limitação. Sim. Né? Tem uma limitação, sim. E eu, particularmente, falando de mim, como a minha família não é da igreja, eu tenho um apoio somente da família igreja, né? Sim. Da igreja como família. E muitas vezes me vejo sozinha, né? Nessa caminhada, só eu e Deus. E eu vejo que essa não é uma particularidade minha quando eu olho para a Bíblia. Vejo alguns amigos, algumas amigas
tendo que lidar com isso. Homem e mulher, ainda que são seres humanos, têm as suas particularidades e seus desafios particulares, né? E eu, como jovem, como menina, né, como mulher, encontro também essas dificuldades no reino, né? Quando você olha para a Bíblia que você estava falando, você encontra as mulheres ali, você passeou ali pela Bíblia olhando para as mulheres, as cooperadoras de Deus, as mulheres que inspiraram e motivaram. Você olhando para elas, você percebeu em alguns momentos que elas também eram solitárias? Com certeza. Falando de famílias, igual você disse? Com certeza. Tem alguns exemplos mais fortes que são mais intensos para mim, que me tocam mais do que outros. Só que não só as mulheres, como os homens também. Eu sempre tento trabalhar com esses dois lados, porque cristão é cristão, né? Sim. Deus, ele olha muito pro indivíduo. Certo. Ele trabalha com o indivíduo, né? E é muito notável. Por exemplo, Raabe tinha sua família. Sim. Eu sei que o trabalho dela colaborava muito para esse isolamento que ela tinha, né? Para esse afastamento, para essa exclusão. Só que é muito perceptível, né? Que quando você tem de fato esse desejo de ser diferente, de ser melhor, de não ser como os outros, né? E quando eu digo os outros, eu digo o mundo mesmo, né? Sim. Você fica mais excluso. Sim. Você precisa lidar com essa Então elas solidão. também foram solitárias em alguns momentos, né? Totalmente. A gente pode citar Maria, mãe de Jesus, a gente pode citar Raabe, como você citou bem. Pode citar. A própria outras Marias, né? Que passaram por ali, Maria Madalena, enfim, tantas outras, né? Eu gosto de iniciar o nosso momento aqui lendo uma parte da Bíblia. E a partir dela a gente vai discorrendo sobre o assunto e vai refletindo e levando as pessoas à meditação. Sim. Então, vamos ler Timóteo, 2 Timóteo, esse que você falou, que nós falamos. Vamos ler capítulo 4, no versículo... a partir do 5. Sim. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Então, Paulo falando a Timóteo. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Plenamente. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bonito isso, né? Vamos começar de trás para frente? Você ama a vinda de Jesus Cristo? Nossa, com certeza. Na verdade, já aconteceu momentos e de vez em quando ainda eu acordo e falo assim, Senhor, você podia voltar agora. Eu pensei que eu era meio que o único meio doido aí. Mas eu também penso isso. Nenhum. Quase, olha, eu vou falar, não vou falar todos os dias, mas quase todos os dias. Eu falo, Senhor, se eu voltasse hoje, né? Nossa, quem dera. Quem dera, tio, porque, tio... Sim, fica à vontade. Carinhosamente você me chama de tio, eu me sinto até honrado. Tio Juliano. Sim. Assim, eu já tive medo do fim do mundo, né, do apocalipse. Só que eu vejo como um consolo agora, né? Depois de ter estudado e entendido como de fato vai acontecer, a volta de Jesus para mim não, pro mundo, é a resolução de todos os problemas, né? Sim. Será derramado sim a justiça de Deus, a ira dele sobre a terra, mas a nova Jerusalém e a vida eterna, para mim é tudo. É um motivo, né? Sim. É o que Paulo diz sobre a nossa recompensa, né? Sim. Sobre o que vai valer a pena, é a nossa promessa, né? A promessa de vida eterna. E tem um motivo, né? É prometido porque é bom. Sim. Né? E
Na verdade, já me perguntaram uma vez, sim, interessante, sobre a vida eterna. Do porquê que os cristãos querem tanto ir pro céu. Se é por medo do inferno, ou se é de fato pelo céu, né? Ou se é porque o céu é bom. E o que você respondeu? Eu vi uma frase que eu guardei pra sempre e eu dei essa resposta dessa frase, que é... Eu não lembro o autor, mas ele fala assim: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, por favor, me leve pra lá. Olha só. Se eu te adorar por anseio do céu, não permita que eu entre lá. Mas se eu te adorar por quem o Senhor é, nunca retire de mim a sua presença. Sensacional. O motivo... Então, nenhum nem outro. Não. O objetivo principal é adorar a Deus, é a graça dele, é a presença dele em nós, né? Exatamente. É isso que nós desejamos, um dia estar com eles, né? Exato. No céu. E eu creio realmente que um cristão verdadeiro, né? Um cristão verdadeiramente convertido e arrependido, ele não quer o céu porque o céu vai ser paz, vai ser prosperidade e vai ser bondade. Não, ele quer o céu porque lá a gente vai estar caminhando com Deus. Lá a gente vai ter a presença plena dele. Sim. E lá a gente vai viver o amor e o relacionamento com Deus de uma forma que a gente não consegue aqui por causa do pecado. Sim. A plenitude mesmo, né? A plenitude. Quando Paulo fala assim, ele já conta com isso, né? Com o justo juiz. Ele sabe que o Senhor Deus, ele é justo juiz. A gente, às vezes, conta com algumas justiças aqui na Terra, a gente não consegue, né? Com as pessoas, ou até familiares, né? Sim. E você, assim, sendo uma cristã, como é que você caminha entre os jovens? Fala um pouquinho dessa experiência, para mim e para as pessoas que estão ouvindo. Como eu caminho entre os jovens da igreja ou entre os jovens em geral? Em geral, vamos falar. Bom, entre os jovens da igreja, eu sou uma criançona. Eu amo muito teologia e esse lado intelectual, eu amo. E quando eles me perguntam, eu tento responder de uma forma mais séria, ainda que com brincadeiras. Mas quando eu tô com eles, eu deixo isso de lado. Porque é um momento de comunhão. Sim. É um momento de brincar. É um momento de eu deixar de ter 21 anos e voltar a ter 15 igual eles e brincar. Entendi. Com os jovens no geral, independente se são cristãos ou não, e nisso eu incluo mais os não cristãos, que eu vivo muito no meio deles, eu tento não falar de Cristo, não pregar com palavras, né? Sim. Eu não deixo de ser quem eu sou. Né? Eu tenho os meus erros, eu deslizo sim, como todo cristão faz. Só que eu não... a gente vive em Londrina. E Londrina, por si, é uma cidade que o evangelho já é bem propagado. Sim. E eu creio que as pessoas que não são cristãs não são porque não querem. Então ficar forçando é chato, principalmente no meio dos jovens. Então eu só sou amiga deles. Sim. Sem forçar a barra. E eu acredito que isso leva um pouquinho de Deus pra eles. Sim. Sem palavra nenhuma. Melhor assim, né? Vai pelo exemplo, vai pelo quem você é, por essência. Sim. E cada dia mais Cristo vai se formando dentro de você através do evangelho e você vai demonstrando isso sem a intenção, mas automaticamente vai acontecendo, exatamente, né? É simples. É só ser quem eu sou. Exatamente. Só que sem falar tanto Sim. da religião, né? Por que você acha que Paulo falou para Timóteo a respeito da perseverança? A perseverança? Que link que você faz com você nessa fase da sua vida? Nossa, essa é... A perseverança. Perseverança na fé, ela é muito difícil. Porque, como eu disse no começo, né? A gente tem que estar renunciando os nossos desejos. Sim. E desejo é desejo, é vontade. É bom, a gente quer algo que a gente gosta. Sim. E isso é muito difícil. Sim. Não é difícil muitas vezes porque a gente não consegue aguentar. Na verdade, eu creio, Isa, sim, que é muito mais fácil você perseverar na fé, tendo que resistir a algo que você não aguenta, do que você tendo que renunciar a algo que você quer. Sim, sim. E bem colocado isso, que o que você não quer é fácil renunciar, né? Exatamente. O que o outro quer e você não quer é fácil renunciar. Agora, sim, você renunciar, abrir mão, segurar o seu desejo humano de algo que você quer muito,
Sim. Essa é a verdadeira renúncia, né? Exatamente. Então, é muito difícil porque, né, na carta de 2 Timóteo, Paulo fala sobre um dos companheiros de fé dele que abandonou Sim. pra ir viver os deleites do mundo. Certo. E aí você pensa naquela época, o que tinha de bom pro cara viver? Tipo, tinha coisa boa. Sim. Só que hoje, com tanta coisa e coisas tão fáceis assim. A oferta aumentou, você quer É dizer? muito fácil, é muito acessível, muito atrativo, tudo. Tudo é marketing, tudo é notícia, informação, rápido. Eu que sou uma pessoa elétrica ainda. Inclusive deslocamento, né? Tudo. Acesso pela internet. Celular, tudo. eu vejo o que eu quiser a qualquer momento. Entendi. É muito mais tentador e a tentação é muito mais acessível. Entendi. Então, essa perseverança na fé não é no crer, é no permanecer na prática, né? Porque muita gente acredita que a fé é só acreditar. Não é. A fé é obediência. A fé é submissão à palavra de Deus. Sim. E a perseverança que Paulo estava dizendo a Timóteo não é só você continuar crendo em Deus. É você continuar servindo e continuar seguindo a reta justiça. É você continuar agindo conforme tudo que você aprendeu na palavra com a sua mãe, com a sua avó e comigo. É você continuar. Sim. O tio começou lendo o versículo 5, pra mim, ele é maravilhoso. Que ele fala, tu porém. Né? Eu aprendi isso numa música. Um amigo meu também falou dessa música. E eu comecei a observar. Paulo repete 2 ou 3 vezes pra Timóteo. Tu porém. Eles podem. Tu porém. Você é a parte, né? Exatamente. O diálogo é mais íntimo, né? Tu porém permaneças. É como se alguém chegasse coisas. em você e falasse, Isa, os jovens estão aí. As outras meninas, outros meninos, tá todo mundo aí. Sim. Se deleitando com o mundo. Você, porém... Exatamente. O que você está perseverando, o que você está fazendo, reconhecendo, inclusive, todas as suas fraquezas humanas, né? O que você está fazendo de diferente para contribuir para esse mundo, para esse momento, para esses jovens que te ouvem, que você caminha entre eles, né? Sim. É isso que você está falando para nós. Então, essa perseverança não é no crer, perseverança é um pouquinho mais, né? Exatamente. É um pouquinho mais que isso. É bem frisado por você. Na santa doutrina, né? Sim. Porque... Essa submissão a Deus, né? Muito bom. Com certeza. Porque assim, tio, a gente tem muitos exemplos hoje. E naquela época também tinha, como eu citei, esse homem, eu não lembro o nome dele, mas que ele abandonou Paulo na caminhada cristã. Um deles é Alexandre, né? Alexandre Ferreiro também. Latoeiro. Ele não só abandonou, como traiu Paulo. Isso é um deles que foi bem marcante, sim. Ele realmente, Paulo colocou de lado e falou, olha, esse entrega Satanás, vai deixa lá. Deixa ele. Mas e as pessoas pensam que vivem a hipergraça, né? Que a gente aprendeu em espiritualidade, dessa hipergraça que só de você crer você tá salvo. Ainda que o justo viverá da fé, eu volto a enfatizar, a fé não é só crer, né? Mas é crer e se submeter a Cristo. Sim, perfeito. Então, essa perseverança é isso. É perseverar se submetendo a isso. Nós temos que estar bem compreendido isso, a questão dessa submissão a Deus em Cristo, porque senão a gente eliminaria o que ele veio fazer na Terra, né? O processo todo dele até chegar na cruz. Sim. Não vamos nem falar de ressuscitado ainda. Quando o homem. Vamos falar até ali na cruz, derramando o seu sangue pelos pecados da humanidade. Ali onde ele entrega para Deus o Espírito e diz, está tudo consumado, quer dizer, aquilo que eu vim fazer está feito, o que estava em mim eu fiz. Sim. Eu vim para te servir, Deus. Então, essa é a maior submissão que a gente vê, onde ele não abriu mão de tantas tentações durante esses 30 e poucos anos dele. Sim. Ele foi submisso a Deus, cumprindo fielmente algo que ele veio fazer na Terra. Sim. Você se sente, assim, em alguns momentos excluída da sociedade? A gente falou um pouco de solidão pela família, agora vamos falar um pouco da sociedade. Como é que é isso? Eu não me sinto, mas eu sinto em partes. É difícil de explicar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou bem extrovertida. Sim. E eu tenho muitos amigos, né? Mas eu sinto Deus me chamando pra isso. Então, é algo como... Eu creio que tá dentro de mim, sabe?
Porque não tem como, em algum momento, por mais que você seja expert em comunicação, você consegue falar com todos os tipos de classe, com todos os tipos de pessoa, na humildade, quando você... Isso fala, inclusive, na carta de 2 Timóteo, por isso que eu acho ela maravilhosa, que se você deseja mesmo viver uma vida piedosa em Cristo, ele fala, você vai ser perseguido, né? Sim. Mas eu acho que a perseguição hoje em dia não é uma perseguição física, né? Perfeito. É uma exclusão. Sim. Porque não tem como... E não é eles que excluem a gente, mas a gente acaba se excluindo por se afastar dessas coisas, Sim. né? A gente começa a fazer escolhas... Exato. Que não batem com os valores que algumas pessoas também escolheram. Então, cada um vai se alinhando com as suas escolhas, né? Sim. Então, não é uma exclusão direta, é uma exclusão indireta, né? Vai acontecendo naturalmente. É muito importante deixar isso claro, né? Que tem muito cristão que acha que a gente é perseguido pelo mundo. Pelo patrão, Não é isso, né? Pela mãe, pelo pai, pelo irmão, né? A gente tem que ser coerente com a nossa realidade. Sim. E a gente tem que admitir que, na verdade, o Brasil é um país que tem base cristã. Sim. E a maioria das pessoas que não são cristãs já foram ou são simpatizantes, né? Sim. Então a gente não é perseguido de jeito nenhum. A gente aprendeu em história, a gente aprendeu juntos lá que o Brasil começou com o cristianismo, né? Sim. Então, com o cristão vindo da Igreja Católica, né? Então veio e começou. A maioria das cidades no país são cidades que começaram com a Igreja Católica, que é cristã. Sim. Muitas pessoas acham assim, não, começou ao acaso. Não, teve um processo aí. Sim. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a maioria, sim, veio dessa vertente, né, cristã. Depois vieram os reformadores, né, uma sequência. Então, como é que você evangeliza em cima de um evangelho que já existe? Como é que você fala do evangelho, do reino de Deus, para pessoas que já conhecem o evangelho? Como é que você fala de Jesus ou Cristo se as pessoas já carregam até a cruz né, como uma correntinha, ou faz uma tatuagem, ou coloca aqui, ou coloca ali, ou pelo menos falam, ou traz na mente? Como é que você vai falar de Jesus Cristo, de um evangelho? Sim, você vai falar mesmo, tá todo mundo sabendo disso já, não tem mais alguém inocente, né? Já é conhecido, Já é conhecido. Então, como que você é inserida nesse momento para falar da mesma coisa, só que diferente? Como é que você consegue provocar essa... Eu vou usar uma expressão aqui do canal, que é a meditação e a reflexão. Como é que você leva as pessoas a refletirem sobre a mesma coisa? Como é que você faz com que as pessoas consigam olhar para a mesma coisa, só que dando um outro significado agora? O re-evangelizar, o re-jesuizar, vamos chamar assim, né? Como é que a gente faz isso, Isa? Como é que você pretende fazer isso nas suas próximas caminhadas aí, passos, né? Que eu sei que você está numa transição também pessoal, né? Transição de ministério, vamos chamar assim, para resumir. Olha, essa pergunta é incrível, porque eu tenho uma opinião meio polêmica sobre evangelizar. Então fala para nós, assim, qual que é? Eu entendo e eu não julgo evangelistas que pregam, tipo, em praças e panfleto e tudo mais. Eu acho que isso é uma experiência até necessária. Mas eu acho infrutífera. Ou, como tu disse, hoje, principalmente aqui, né, que é onde a gente convive aqui no sul do país, né, eu sei que mais no Nordeste é desconhecido ainda esse cristianismo, mas aqui no sul, as pessoas já sabem. E o que tem de diferente, que a pergunta é simples. É o que Paulo pediu a Timóteo, na verdade. Quando ele fala prega o evangelho, ele não tá falando só, meu filho, você vai ser um pregador da palavra. Ele fala prega o evangelho em todas as coisas, em tempo e fora de tempo. Significa, prega o evangelho com atitudes. Não é só pregar diante da igreja. É você pregar em um aconselhamento, é você pregar com condutas, com escolhas, com tudo. Até com as palavras, né? Não é só você deixar de praticar o pecado, mas é você fazer coisas que de fato Cristo faria, sabe? E esse é o diferencial. Um diferencial que infelizmente eu tenho visto pouco, né? E é uma coisa que eu oro muito pra Deus, é que
ele levante mais pessoas com esse chamado de resgatar esse cristianismo primitivo de a gente vai sofrer mesmo pelo próximo, a gente vai ir mesmo, a gente vai renunciar a tudo e vamos seguir conforme a piedade que Cristo pediu. Não só segundo o que as pessoas acham que é a fé, mas conforme o que a Bíblia pede, né? Aqui diz, né? Viver a palavra e não pregar a palavra apenas como... Ele fala bem isso, né? Ó. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Então, Sim. sofrimento vai ter. Muito. A pessoa rica ou pobre, com muito ou com nada, sofrimento não é só para crente, nem é só para gentios ou para quem não é crente, né? Vamos chamar assim. Para todos. Sim, para todos. Então, o sofrimento é para todos, independente. Faça aqui, né, o ponto que você está falando, faça a obra de um evangelista. Nessa versão está falando bem claro, né? Evangelista, não está falando para ele fazer de um jeito ou de outro. Evangelista é falar do evangelho. Sim. Evangelista é quase uma função aqui, né? Sim. Cumpra plenamente o seu ministério. Muita gente acha que Timóteo foi ordenado, designado para ir subir num púlpito, ter eloquência, falar bonito, falar das escrituras sagradas como algo lindo, encantador, ou falar das histórias dele com Paulo, né, os momentos que eles passaram juntos, ou falar do sofrimento de Paulo. Paulo fala para ele, faça o seu ministério e fale de Jesus Cristo. Tudo isso que eu venho te ensinando, né? Sim. E um pouquinho antes aqui ele fala, olha, a gente não leu, mas eu vou ler agora baseado no que você disse, que é no capítulo 4 mesmo, no versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina não está falando de uma denominação atual. Não está falando de uma igreja que é a sã doutrina hoje. Está falando da sã doutrina lá. Sim. Os primeiros anos ali depois de Cristo já ressuscitado. Então, ó, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Sim. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, vão surgir muitos mitos, muitos mestres, pessoas que falam bonito, pessoas que falam do homem, né? Fala voltado ao antropocentrismo. Sim. Fala coisa que alegra o homem, que Deus vai fazer por você, que Deus faz por você, que você está sofrendo hoje, mas Deus vai fazer por você. Uhum. Isso tudo alegra o homem, a mulher, mas alegra no sentido egóico, né? Um sentido mais... Por isso que há uma necessidade da pessoa ir ouvir isso, ela se sente aliviada, ufa, Deus falou comigo. Uhum. Aí ela vai de novo, porque ela precisa ouvir essas mesmas frases. Sim. Mas cadê o evangelho aí? Cadê a sã doutrina Exatamente. de Jesus Cristo sendo pregada nas entranhas da alma? Sim. Né? Onde que entra essa parte? Por isso que Paulo, né, dá um chacoalhão ali em Timóteo e fala, ó, persevera, seja perseverante. E quando a gente fala de perseverança, Juliano, eu olho para a Bíblia e eu vejo o quanto as mulheres foram perseverantes. Total. Por exemplo, Jesus foi sepultado e logo amanhecendo o dia, antes de amanhecer o dia, não foram os apóstolos lá, foram as discípulas, as mulheres. Sim. Elas foram lá independente do que elas iam encontrar, dispostas a encontrar um corpo, inclusive. Sim. Um corpo morto, corpo sem vida. E elas, chegando lá, no meio do caminho, elas pensaram, e agora? E a pedra? A pedra redonda lá, né? Quem que vai revolver? Quem que vai fazer isso por nós? Então, assim, elas fazem. A Maria, quando recebeu anunciou para ela, né? O próprio anjo anunciou para ela que ela ia conceber, né? O Filho de Deus. Sim. Imagina uma moça novinha, começando a ter uma estrutura com o seu noivo. Sim. Uma família pequena, um lugarejo, né, chamado Nazaré, também todo mundo conhecia todo mundo ali. Uhum. Aí de repente ela tem esse fruto dentro dela, o fruto do Espírito Santo. Uhum. Como lidar com tudo isso?
Vamos para outro exemplo. A Raabe, a gente estava conversando também, né? Ela é de uma outra nação, de um outro povo, tinha a família dela. E como é que entrou nela uma fé? Porque ela foi considerada lá nos pontos de fé, lá Em Hebreus 11, em Hebreus, né? Ela foi considerada e foi falada dela junto Sim. com Abraão, como exemplo de fé. Incrível, Vamos respeitar um pouquinho, né? Um pouquinho. Vamos respeitar também aquela mulher pecadora que não é nem falar do nome dela, mas o exemplo dela ficou muito forte. A gente tratou desse assunto numa das nossas meditações, falando da energia, do dinheiro, a energia que existe. Mas a gente fez uma reflexão profunda a respeito daquela mulher que veio e ungiu os pés do Senhor. Sim. Com o que ela tinha de mais precioso naquele momento. O que ela tinha de precioso em valor material era o vaso de alabastro, aquele unguento. E o que ela tinha mais de precioso como essência, o coração dela. Ela derramou o coração dela, as lágrimas saíram dos olhos dela. Sim. Então, assim, ela se derramou aos pés do Senhor, mesmo sendo criticada e mesmo não sendo convidada a estar ali. Sim. Num tempo que o homem, era mais contado o homem do que a mulher, né? A gente sabe disso. Nós podemos citar também, a gente citou Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena também, que era de Magdala, né? Uma região ali ao norte da Galileia. Eu estive ali, passei por ali. Uma mulher que provavelmente ela tinha alguns recursos financeiros, ela tinha uma outra cultura, mas ela tinha também as encrencas dela interna. Com certeza. Né? E aí o Senhor expulsou eram vários, né, demônios ali que atormentavam aquela mulher. Sim. E ela se entregou também a Jesus de uma forma que ela não se importava com os homens. Não que ela passava por cima. Sim. Ela não se importava, ela queria estar aos pés do mestre. Sim. Podemos citar também a Maria, irmã da Marta, que também não se importava tanto quando Jesus estava presente, ela não cuidava dos afazeres domésticos, ela corria e ficava aos pés do Senhor, aprendendo com ele. Podemos citar também Débora, foi profetisa, foi uma juíza, mulher. Líder do exército. Líder do exército, uma mulher naquele tempo. Ela foi a primeira juíza de Israel, na verdade, também. Primeira, olha só. Então, sim, são mulheres que realmente geram impactos, né? Mas nós estamos falando da Bíblia. Eu sei que você também traz, em um dos seus livros que você escreveu, uma outra mulher que é a Catarina Vambora, né? Que é a mulher de Lutero. Sim. É isso mesmo, né? Isso. Essa mulher, ela é uma freira, e aí ela abandonou, né? Abriu mão desse lado. Martinho Lutero também começou uma reforma protestante. Muitas vezes ele quis desistir, muitas vezes ele quis parar, e quem deu força, quem apoiou, quem trazia os jovens para aprender ali com ele, foi ela. Então ela tem uma importância muito grande, um significado muito grande. Sim. Tem outras, né? A Helena, entre tantas, né, que a gente pode ir citando. Fala um pouquinho mais. Por exemplo, fala sobre a Raabe, sua percepção. Bom, a Raabe, como te disse, ela foi citada como um dos exemplos de fé. E respondendo a sua pergunta, né, da onde veio essa fé? São coisas que a gente só pode atribuir a Deus e os seus mistérios, né? Sim. E ela é um grande exemplo, porque ela também não vivia uma vida correta, né? Ela vivia naquele mundo de promiscuidade, de pecado, mas algo dentro dela, que a gente chama de fé, fez ela ansiar a mudança, né? Que é o que a gente chama de arrependimento. Sim. E perante esse sentimento, ela se posicionou e foi atrás para praticar essa fé. Cara, Raabe, ela entrou para a história de Israel não sendo do povo de Deus. E isso também me fala sobre o caráter de Deus. Sim. E é por isso que eu amo tanto essa história. Porque ela é um exemplo pra gente do que fazer, de como agir. E ela ainda mostra a graça de Deus. Muita gente acha que a graça de Deus só foi manifesta após a vinda de Cristo. Meu Deus, a graça de Deus tá lá no Jardim do Éden, né? Tá lá no Éden. Tá lá, a graça de Deus, né? Sim, e as mulheres do Antigo Testamento, elas mostram muito pra gente a graça de Deus. E ela vem vindo, né, de tempo em tempo.
É sempre o ser humano que desobedece a Deus, deixa a submissão de lado a Deus e passa a ser submisso aos homens, submisso a dinheiro, a poder, a negócios, né? Sim. Então Raabe trouxe essa grande... E daí na linhagem dela a gente tem Davi, na linhagem dela a gente tem Boaz, né? A gente tem Jesus aqui na ponta. Exatamente. Jessé, tantos outros, né? Então, olha só, um posicionamento conforme a fé trouxe a consequência, né? Não foi uma consequência, foi a consequência. Porque dessa atitude dela, ela entrou para a linhagem do Cristo, que é o Salvador. Então, eu não sei, assim, quando as pessoas falam, não teve mulher importante na Bíblia, pelo amor de Deus, sabe? Gente, Raabe, a vida dela, quando a gente aprende lá em Josué, se não me engano, fugiu a referência bíblica. Cara, ela vivia uma vida completamente errada. E, de novo, pela graça, ela reconheceu. Pela graça, ela se posicionou. Pela graça, ela abandonou a antiga identidade dela e assumiu a identidade como parte do povo de Deus. Ela é a representação viva da igreja. Ela era uma prostituta, né? Era uma prostituta. Lá. As circunstâncias fez com que ela tivesse que ter essa situação. Imagina quando ela veio para as tribos, que eles estavam ainda no deserto, no tempo dela, né? Então eles foram lá espiar, né, os dois foram lá, e aí quando eles voltam, eles estavam indo para invadir, para tomar, né? Então eles voltam, e aí quando eles trazem ela naquela segunda parte, imagina o quanto ela sofreu com discriminação, com olhares, com falas, com repulsas, né? A Maria, mesma coisa, mãe de Jesus, o quanto ela foi julgada, criticada, condenada. Maria Madalena, quanto ela foi, né, julgada. Imagina a própria Débora, por ela estar à frente, ter um poder, né, assim, uma condição. Quanto ela foi julgada, quem é líder, quem está à frente sabe disso. O que elas têm em comum, na sua visão? Eu acho que a loucura, para começar. Porque um dos meus colegas que trabalha comigo, ele é teólogo também, e a gente conversa bastante. O Kennedy? O Kennedy. Conheci ele. Kennedy já escreveu comigo também. E um dia a gente tava conversando e eu paro pra pensar no outro ponto de vista, né? Imagina se uma jovem de 14 anos aparece grávida hoje e fala assim, eu não fiz nada. Foi Deus. Foi um anjo que apareceu. Exatamente. E, gente, eu chamo essa mulher de louca. E assim... Então, para aqueles tempos, loucas. Até hoje. Para os nossos tempos, exatamente. Loucas. A loucura do evangelho, né? A loucura do evangelho. É bom deixar bem claro, né? Exato. Mas é uma loucura por Deus, né? Sim. Então a gente passa pano. Que atitude, assim, que comportamento elas tiveram? Em comum. Bom, se você fosse uma delas. Eu acho que é se entregar à fé. A fé, né? Se entregar, tipo, a entrega mesmo. Soltar. Exatamente. Deixa que vá. A entrega. Isso é um outro ponto pelo qual eu oro muito a Deus, né? Eu oro a Deus por mais pessoas que se entreguem à fé. A fé em Deus, né? Deixar isso claro. A fé em Deus, em Cristo. Não só a uma credulidade, mas ter a convicção, porque Augusto Nicodemos fala isso. Fala, a fé, ela não é somente você crer, não é você sentir, é você escolher confiar plenamente em Deus. Quando Deus te visita, através do Espírito Santo, quando Deus está em silêncio com você, quando você não sente nada, quando você não sente nenhum arrepio no corpo, quando você não chora, quando tudo acontece. Não é emocional, ela é racional. Mantém de novo a fé, né? Mantém a fé em Deus. Exato, é você se entregar a isso. Você ter essa convicção racional de quem Deus é, de quem você é nele, do que ele tá te pedindo e de conseguir. Isa, você tá dizendo para nós o seguinte, eu vou até falar aqui, ó. Fala aí, tio. Você tá dizendo assim, que essas mulheres, Raabe, Maria, mãe de Jesus, foram tão assim submissas à fé em Deus, se colocaram à disposição da fé, se tornaram exemplos de fé, a ponto de mudarem uma história. Nós estarmos falando delas hoje. Sim.
Então, você que está ouvindo e vendo, perceba assim, quando é colocado na sua mão, quando você recebe um chamado, quando você sente e percebe que é Deus fazendo você olhar para aquilo, que é Cristo te empurrando para aquele caminho, observe, porque a sua escolha hoje vai refletir lá. Você não sabe se vai ser em 100 anos, 1000 anos, você não sabe se é em 6 meses, 1 ano, mas a sua escolha hoje, como mulher principalmente, Sim. vai influenciar muito na sua família, vai influenciar na sua história, não por você mesmo, mas porque Deus começa a te escolher por esses pequenos chamados. E é o que você vem fazendo, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui que você trouxe para nós, que é o Café com Mulheres da Bíblia. Sim. 40 dias aprendendo com as mulheres que influenciaram o cristianismo. Sim. É um devocional. Devocional. Então você cita algumas mulheres aqui e você faz uma leve relação com a Bíblia, com a estrutura e faz algumas perguntas de reflexão. Exatamente. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, por exemplo, baseado numa situação com a Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aí estamos falando da Maria, irmã de Marta. Sim. Então, uma outra pergunta é, você conhece os princípios da fé cristã? Quais são? E aí você faz essas ponderações e essas provocações através de perguntas. Muito bom, muito importante. A gente falou do Kennedy, né, que é lá da livraria. Isso, da editora Pencal junto comigo. Né, e é da editora Pencal também. Então, esse livro, Generais de Deus, Mulheres, você escreveu junto com ele. Sim. Kennedy Carvalho e Isabelle Alves. Esse tem reflexões, inclusive. Reflexão, mesmo. né? Isso, a gente conta a história e ele fez a reflexão, a maioria delas. Muito legal. Bem didático. Quem sabe o Kennedy venha participar aqui com a gente também, trazer um pouco do seu conteúdo e falar dos frutos do Espírito Santo. Pra deixar, eu vou encher a cabeça dele até ele aceitar. Quando a gente fala de tudo isso, uma palavra vem à mente: instrução. Instrução. Você recebeu instruções, você está sendo instruída, e agora como que você vai instruir outras pessoas? Diga para mim, diga para nós. O famoso discipulado, né? Bom, tio, eu acredito, assim, se você está perguntando de mim. Sim. Eu acredito que eu vou instruir dentro do que eu posso, né? Eu sou, querendo ou não, considerada ainda nova na fé. E eu tô em um crescimento. Eu vou sempre falar do evangelho, das minhas convicções, para quem estiver interessado em ouvir. Como eu disse, eu vou tentar o máximo que eu puder agir conforme o que eu creio, ser fiel no que eu acredito, né? Ser coerente com o que eu prego. E eu acho que vivendo isso, né, na prática, é a melhor forma de instruir quem está ao meu redor, por enquanto. Ótimo. Né? É um bom começo. Por enquanto. É um bom começo. Porque eu não posso hoje... eu tenho bastante conhecimento, estou buscando mais, mas eu não me considero uma pessoa perfeitamente instruída para a obra de Deus. Perfeito. Quando eu chegar lá, e quando Deus me sinalizar isso, eu pretendo sim fazer discípulos da forma que Cristo ensinou, né? Porque eu escolhi viver conforme a Bíblia. Você se sente uma discípula? Você sinto. Acredita que você é uma discípula de Jesus Cristo? Sim. Você renuncia todos os dias a si mesma e pega a sua cruz e você segue Jesus? Sim. É fácil fazer isso? Não. Por quê? Não. Por que não é fácil? Bom, como eu disse, eu cresci muito rápido na fé. E eu me converti numa igreja pentecostal. E às vezes as pessoas não conseguem acompanhar a minha... Eu corro. E eu corro em tudo na minha vida, porque eu sou muito agitada. Eu te ver na faculdade, eu chego correndo, faço correndo, saio correndo. E eu acredito que hoje eu não encontrei ninguém que consiga me instruir. E eu sou totalmente dependente de Deus nisso. E eu tento sempre voltar para a Bíblia
e orar e falar, vai me dando direção, homem, porque eu não consigo, tipo, eu não consigo, não tenho alguém, sabe, como o Timóteo tinha Paulo. Eu vejo assim, pelo menos hoje, eu não tenho um Paulo na minha vida. O meu Paulo é Deus, é a Bíblia. E eu tento, como eu disse, eu sou muito imperfeita, eu não sou a cristã que eu gostaria de ser hoje. Mas eu tô de tijolinho em tijolinho, eu creio que eu chegar lá. Ótimo. Né? Falando de novo das mulheres, todas essas que a gente citou, entre outras, todas elas quebraram paradigmas, né? Não que elas quebraram porque elas sabiam que estavam quebrando, né? Sim. A história, olhando de trás, daqui da frente para trás, a gente vê que elas quebraram paradigmas, romperam culturas. Não foram, não sei se a maioria, pelo menos, a gente pensa que não foi consciente. Sim. Mas Deus, assim, ele conduz dessa forma, né, de quebra de paradigmas, onde o homem coloca regras, dogmas, peso, fardo pesado. Sim. Deus mostra que a sã doutrina dele, do próprio filho, ela caminha de um jeito já está estabelecida essa missão de Deus, né? Sim. É nós que precisamos voltar a ele, é nós que precisamos olhar para a cruz, é nós que precisamos olhar para Cristo, conhecer mais Jesus Cristo, para a gente também quebrar esses paradigmas do mundo, né? Sim. Nós não podemos ser conformados com o mundo. Nós não podemos ser conforme, né? Com a forma, né? Não vos conformeis também, né? Então nós temos que ser conformados ou alinhados com a palavra de Deus. Sim. Acho que esse é o grande... Então, falando de paradigmas de mulheres, quando você escreveu esses livros, essas partes, você lembrava disso? Pensava nisso? Muito. Refletia sobre isso? Total. O tio tá totalmente certo. Eu creio também que a maioria delas não foi intencional. Eu não acho que elas pensaram, né, nas suas atitudes, eu vou fazer isso porque vai impactar gerações. Sim. Não dá pra ver isso na história. Tanto quanto mulheres bíblicas, tanto quanto as mulheres da igreja, que são o que o Kennedy e eu escrevemos no Generais de Deus, elas só fizeram pra fazer, como eu disse, ser coerente com o que elas criam. Né? As mulheres, como Raabe, vamos usar Raabe, por exemplo, ela ouviu falar de Deus. Sim. Vou seguir ele. Né? Maria foi julgada por Marta, porque ela estava lá no pé dele querendo ouvir a palavra. Maria, mãe de Jesus, ela recebeu uma ordem direta de um anjo de Deus. Vou fazer o que Deus disse. Certo. As mulheres da igreja, Catarina foi uma freira, ela tinha conhecimento bíblico. Ela seguiu conforme que ela cria, por isso que ela seguiu conforme a Bíblia, por isso que ela se tornou uma reformadora. Certo. Uma das mulheres que eu estava comentando com você antes de começar, Árgula Grombet, ela recebeu uma Bíblia quando ela era criança do pai dela, e ela se afundou na Bíblia. Ela foi chamada até de enciclopédia bíblica, se não me engano, Bíblia ambulante, alguma coisa assim, na época dela. E ela defendeu o evangelho contra a Igreja Católica, isso em 1490. Nossa. Tipo, isso tudo não foi na intenção de ser uma revolucionária. Todas essas mulheres, né, não foi nessa intenção de entrar para a história, mas foi só de seguir a palavra de Deus, sabe? Então, elas se tornaram mulheres que quebraram paradigmas pela fé e quebraram paradigmas. Isso é notável. Elas não quebraram inegável. A palavra de Deus, elas não romperam com Deus, né? Elas mantiveram a palavra de Deus, seguiram os princípios de Deus, obedeceram a Deus e por isso elas quebraram paradigmas com o mundo, né? Isso leva até a pensar, né? Sim. A Bíblia, ela é uma quebra de paradigmas. Ela é, pro mundo, por isso que daí cai de novo, não conformeis, né, com este mundo. Exatamente. Então... Não vos conformeis. Com certeza. Então, assim, para seguirmos a verdade, para sermos pessoas corretas, não tem outra forma senão a Bíblia. E você se submeter a seguir esse caminho que Deus pede pra gente. Ele pede que a gente seja conforme, única e exclusivamente seguindo a doutrina bíblica. A consequência, provavelmente, né? Não digo com certeza, porque eu não tenho certeza de nada nessa vida, só de Deus. É uma quebra de paradigmas. Ainda que não a nível mundial histórico, é uma quebra de paradigma no meio que você vive. Sim.
né, na sua realidade regional. Porque, é como o tio disse, né? Talvez eu seja diferente por causa disso. Eu sei que entre os meus amigos não cristãos, eles já me disseram isso. Falaram assim, cara, você é uma crente diferente, pô. Você é uma cristã diferente. Eu olho para os cristãos que eu conheci, eu não tenho vontade de me converter, mas quando eu olho para você, eu vejo algo diferente. Aproveitando que você está nesse ponto, se você pudesse dar uma dica, uma sugestão, um conselho para os jovens, para as mulheres, para todos que estão te ouvindo, mas especificamente falando dos jovens, que conselho você daria, ou que dica você daria? Baseado em tudo que nós falamos. Gente, não tem outra. Engole a Bíblia. Tem essa fome, tem essa sede. Entenda o que é o sola escritura. É só a Bíblia. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática que a gente deve seguir. Ela é a autoridade máxima na nossa vida. A gente tem que se submeter e respeitar autoridades. Só que a Bíblia é a autoridade máxima. E não tem como... Eu preguei isso esses dias. Não tem como você ser um cristão sem conhecer a Cristo. E a única forma de você conhecer a Cristo é conhecendo a palavra. E conhecer e praticar. Muita gente tem praticado um evangelho falso por não conhecer o evangelho verdadeiro, né? O Subirá escreveu isso no livro dele. Se você acredita numa falsa doutrina, você vai praticar a falsa doutrina e vai ensinar a falsa doutrina. Muita gente faz isso sem saber. Sim. Às vezes não é por maldade. Exatamente. Por uma... Vou chamar assim, de uma herança maldita. Sim. Né? Que vai herdando. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. E acha que é realmente aquilo e não é. Então. Não é. É estudar a palavra. É voltar no que as pessoas que literalmente deram a vida para entender a palavra de Deus e deixaram muito material pra gente saber o que tá escrito ali. Não é só pegar versículos soltos, mas é entender o que o profeta ou o apóstolo estavam querendo escrever quando eles escreveram, né? Sim. Que eles estavam tentando passar a mensagem. Porque a Bíblia, ela tem uma coerência, ela tem um objetivo, ela tem uma mensagem direcionada. E você pegar algo e tentar aplicar o que você acredita, tá errado. A gente precisa extrair a mensagem que ela quer passar. Sim. E viver de acordo com ela. Então, o meu conselho seria esse. Perfeito. Entenda a Bíblia e viva ela. Sim. Né? E uma das formas de a gente fazer isso é através da reflexão, da meditação. Com certeza. Lendo, né, estudando. Vou te falar que a maioria das coisas que eu escrevo, penso e tenho como convicção não vieram de estudo, mas não porque eu li, mas é porque eu sou uma pessoa de mente muito ativa. Eu fico refletindo em tudo. Qualquer coisinha, uma palavra que você fala de diferente, eu vou refletir na palavra para saber de onde ela veio. E estudos da faculdade, estudos bíblicos, ou uma leitura simples, eu fico refletindo horas, se não dias, né? Às vezes correndo mesmo nessa correria, que eu tenho essa facilidade de pensar enquanto eu faço trabalhos. É essa reflexão, é essa meditação contínua. Perfeito. Que me levou a entender as coisas que eu entendo, certo. Sabe? Então, a reflexão, a meditação, ela é primordial para qualquer pessoa que quer entender. Sim. Porque ela é tipo um processo de digestão do estômago, né? Sim, sim. Você se alimenta disso e a meditação é a digestão. Exatamente. Então, se você entendeu, tá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não digere aquilo, ela não vai se tornar uma realidade para você. A meditação faz você digerir. Tá, por que caminho? Por que verdade? Por que vida? E aí você fica pensando naquilo, meditando nisso, até que você entende. Uau, ele é o caminho porque a gente só alcança por causa dele. Sim. Ele é a vida porque sem ele só tem morte. E ele é a verdade porque tudo veio dele. A meditação é muito essencial para todo mundo que quer entender. Isso, muito bonito isso. Porque eu defendo isso com todas as minhas forças, a importância da meditação, da reflexão. Eu acredito que Davi fazia isso muito. Com certeza. Todo lugar que ele olhava, todo lugar que ele se posicionava, toda noite, na hora que ele deitava, ele fazia as meditações dele e deixava aquilo filtrar. Ele usava elementos do corpo, né?
através dos rins, do estômago e tantos outros, né? Então, a meditação faz com que a gente esmiuça aquela palavra, como você disse, né? Hoje nós temos a facilidade de ir atrás da fonte, da origem daquela palavra. Sim. A palavra, por exemplo, meditação é hagá, em grego. Olha que legal. Hagá. E hagá vem do ruminar, do meditar, do refletir. Tá vendo só? De ficar, né? E nem foi combinado. Isa, quero agradecer de coração. Eu que agradeço. Por você ter aceitado esse convite, por você ter vindo aqui, ter falado um pouco das suas experiências, da sua vivência, jovem ainda, mas já percebe uma bagagem cristã. E continue sempre assim, humilde, perseverante, buscando essa compreensão através das escrituras sagradas, que é ali que está realmente a palavra de Deus. Sim. Que é a nossa guia, conduta, comportamento e fé. Então tá tudo ali, né? Essa submissão bonita que você tem a Deus e essa confiança que você tem no Salvador Jesus Cristo. Então continue assim. Você querendo ou não, você já está deixando uma marca na história. Não porque você quer deixar, mas é porque você se sentiu incomodada um dia em querer fazer algo para Deus. E você tem feito isso, eu percebo isso lá na faculdade, percebo isso quando você está com a gente nas meditações, percebo isso quando você está no momento junto comigo ou com os demais colegas da sala. É impossível não citar a Amanda, que é uma pessoa que está sempre junto com você. Com certeza. E a gente tem tido um carinho muito grande, sempre estamos junto ali também. Então é muito legal isso, ver você sendo você mesma, só que cada dia mais deixando Cristo se formar dentro de você. Bem. Automaticamente você inspira outras pessoas. Não estou falando isso para você se encher com orgulho, porque você já sabe administrar um pouco isso. Mas continue assim, essa caminhada, como Paulo disse para Timóteo, né? Não é o Juliano falando para Isa, é a Bíblia falando para Isa de novo, né? Só um espelho colocando na sua frente. Seja perseverante, olhe para aquilo que você aprendeu, vai ressignificando e dando peso para isso. Continue inspirando outras pessoas. Alguma mensagem final, alguma coisa final que você queira falar? Claro. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer. Eu não te chamo de tio à toa, começou com a brincadeira da bala, mas Sim. Você é uma inspiração para mim também. Eu conheço pouco da sua história, mas o pouco que eu conheço já é o suficiente para me motivar. Eu queria agradecer por esse carinho, por essa confiança, né? De você estar sempre vendo que em mim tem alguma coisa a mais do que eu acho que tem. Sim. Agradecer de verdade por você ter me chamado. Agradecer todo mundo por ficar me ouvindo falar, que eu sei que às vezes é bem chato. E eu só tenho a agradecer, de verdade. A questão do orgulho, no momento é difícil. Eu me orgulhar disso, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, sou uma pessoa egocêntrica. Só que Deus tem trabalhado isso em mim, de sempre estar me lembrando que é tudo por Ele, né? E ainda quando eu me sinto orgulhosa de mim mesma, Ele me ajuda a lembrar que é Ele. Então, isso também fica aí como uma reflexão para as pessoas. Sempre deixa lembrar, não é errado você se sentir orgulhoso de si, mas sempre lembrar que é Deus aí, né? E obrigado a Deus, né? Obrigado a você, obrigado a quem tá assistindo, obrigado a FTSA por estar me formando também, obrigada à minha igreja, que começou, isso tudo começou graças a eles. A teologia começou graças a eles, ainda que uma igreja simples, né? Começou graças a eles. E é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é gratidão e disposição, né? Que bom. Isso. Muito bonito isso. Eu quero agradecer você que ficou até o final, ouviu e de alguma forma te influencie ou te motive ou te inspire a refletir na palavra, buscar na palavra aquilo que você às vezes tem dificuldades na sua vida ou alguma coisa que você tem dúvida. Continue refletindo, continue meditando, faça aquilo que Deus coloca no seu coração,
saiba discernir a voz de Deus com os desejos humanos. Nosso coração é enganoso, então saiba diferenciar isso. Quero agradecer hoje ao Nagai, que está sempre aqui junto com a gente. O Nagai tem feito um trabalho maravilhoso, e ele sempre, com a presença dele aqui, vocês não vê nas câmeras, mas a presença dele nos faz ter essa conexão, esse flow, sim, essa comunhão e essa facilidade de caminhar durante as entrevistas. Então, Nagai, Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe sua vida, sua família. Fico muito feliz de estarmos trabalhando juntos. E Deus abençoe você também por estarmos aqui junto até agora. Vamos deixar no final, ali no descritivo, contatos da Isabelle. Opa. Deixar lá os livros que ela também tem. E siga ela onde ela estiver nos canais de comunicações, tá bom? Agradeço a todos. Deus abençoe. Fique na paz.